No menu Granjas, nós temos alvos e outras configurações. Aqui eu deixei essa parte aqui por último, que ela é mais detalhada, tem mais informações, então por isso que eu deixei mais para o final. Aqui nós temos o performance de produção. Dentro do performance de produção, nós vamos informar qual a idade média dos leitões alojados. Aqui eu vou informar que é 21 dias. Qual o peso médio desses leitões alojados? Eu vou informar que são 6 quilos, que são os leitões que estão saindo da maternidade. A idade média, eu vou informar 21 dias. A saída, eu vou informar que 150 dias. E o peso, eu vou informar que são... Um animal com 150 dias, ele vai estar pesando em torno de 105 quilos. Aí ele está me informando a média de ganho diário. Aqui está libras, mas na verdade seria quilos. E a taxa de mortalidade da creche até a terminação é de 3%. Eu estou considerando que 1,5% é mortalidade na creche e 1,5% é mortalidade da recria terminação. Aqui nos alvos financeiros, é interessante a granja realmente informar quais são os custos, qual que é a meta para cada uma dessas contas aqui. A gente sabe que a ração é o maior custo da granja. Então aqui eu vou chutar, eu vou colocar aqui que é 70% da minha despesa da granja é ração. Depois nós temos aqui a parte de instalação, eu vou colocar aqui 2%, lembrando que isso não pode ser feito dessa forma, é só para estar mostrando o mesmo, mas que você deve estudar junto com o pessoal da contabilidade, o gerente, qual será o orçamento para o próximo ano, alguma coisa desse tipo. Saúde, eu vou informar aqui que 5%. A parte de atividade eu vou colocar mais 5%. Plantel, que seria compra de animais, eu vou informar que seria 8%. E aqui, reparo e manutenção, eu vou colocar 5%. Cobertura, eu vou colocar 1%. Remessa e transporte, 1%. Fornecedores, 1%. Taxa, eu vou colocar 2%. E aqui eu vou deixar utilidades e outros eu vou deixar em branco. E aqui fechou 100%. Então, olha só, 2% eu estou gastando com instalação, 70% eu vou gastar com ração, 5% com saúde do rebanho, 5% atividade, 8% plantel e assim por diante. Depois nós temos os alvos de ração. Qual que será a conversão alimentar da granja? Então aqui eu vou estar informando que a conversão alimentar vai ser de vou colocar aqui 2,6. E os dias médios aqui ele nem vai deixar calcular, ele já está informado aqui para mim que é 129 os dias médios. Alvos de vendas, aqui eu tenho algumas informações, como, por exemplo, rendimento de carcaça. Aqui vale a pena ver com o frigorífico qual foi o rendimento de carcaça, qual que é a porcentagem de carne magra, a medida de profundidade do lombo, qual que foi a média de espessura do tocinho, para a gente realmente colocar essas informações aqui certinha, porque o frigorífico tem essa informação. Então aqui a porcentagem de carne magra eu vou deixar sem nada, média de profundidade do lombo eu vou deixar 1, a medida de espessura de toicinho eu vou deixar 1 também, isso aqui eu vou deixar em branco, mas é interessante realmente estar preenchendo todos esses campos. A unidade de medida e moeda é real, então aqui eu vou deixar real e vou dar um OK. Então aqui eu fecho. E aqui nós temos o menu usuário. O usuário eu já mostrei antes. Eu vou estar cadastrando os
usuários que vão ter acesso a cada granja. Então, eu vou criar mais um usuário aqui, vou colocar o João e vou colocar uma senha para o João. Então, deixa eu colocar aqui uma senha e vou clicar aqui, João Carlos. Joãozinho, vou colocar Joãozinho, salvar. Então, foi salvo. Quais os privilégios que o Joãozinho vai ter? Ele vai ter acesso a quais granjas? Permite ao usuário acessar todas as granjas e grupo de granjas? Se eu desmarcar isso daqui, eu vou dar privilégio para ele somente para algumas, somente para as que eu quiser. Então, no caso aqui, o Joãozinho vai ter acesso somente à granja Tapera e esse grupo de granja aqui, que é PIC. Que, na verdade, esse grupo, essa PIC que aparece aqui é a empresa de genética. E essa granja Tapera, eu informei no momento que eu criei a granja Tapera que a genética, a empresa, é PIC. Então, por isso que quando eu marco aqui, já marco os dois. Um está associado ao outro, ou seja, a empresa de genética está associada à granja Tapera. Se eu marco para o Joãozinho apenas a granja treinamento, não vai aparecer a empresa de genética. Por quê? Aqui na granja treinamento, eu não informei empresa de genética nenhuma. Então, se eu venho aqui em granja, identificação da granja, aqui não apareceu empresa. Eu não cadastrei empresa. Então, por isso que não apareceu ali. Se eu vier aqui e selecionar a granja Tapera, ó, identificação da granja, aqui existe a empresa PIC. Então, é por isso que quando eu seleciono a granja Tapera, ele já busca que é da empresa PIC. Então, eu já seleciono os dois. Aqui eu vou cancelar, volto lá para a granja treinamento. E aqui eu vou administrar as contas desses usuários. Então, o Joãozinho, ele vai ter acesso somente à granja treinamento. As outras granjas, ele não vai ter acesso, a granja Tapera ele não vai ter acesso. Aqui depois ele mostra permitir ao usuário os detalhes de identificação da granja, vou deixar sem marcar. Permitir ao usuário alterar as configurações de data da granja, também não vou deixar. E permitir ao usuário alterar alvos de produção da granja. Não, ele só vai ter acesso à granja treinamento, mas eu não vou dar alguns privilégios para ele não. Depois, na parte de entrada de dados, ele vai ter privilégios para realizar entrada de dados, como permite seleção e reorganização de itens de dados. Deixando isso aqui marcado, ele é capaz de adicionar campos opcionais e mudar a ordem nos quais os campos se apresentam na tela de entrada de dados. Ou seja, no momento que ele estiver fazendo a entrada de dados, ele pode estar inserindo algum campo, ele pode estar tirando algum campo, ele pode estar mudando a sequência desses campos sem menor problema. Depois nós temos aqui permitir o gerenciamento personalizado de itens de dados. Então, isso aqui permite ao usuário criar, mudar e remover itens de dados personalizados. Permite o gerenciamento de ferramenta de busca. Sem problema, eu posso deixar isso aqui selecionado para ele. Ele vai estar fazendo entrada de dados, então eu posso dar esses privilégios para ele. Parte de relatório. Se ele faz entrada de dados, ele pode acessar relatórios. Então, eu vou permitir a criação de grupos de relatórios, permitir a criação de modelos de relatório, eu vou permitir a personalização de relatório padronizado e permitir o uso do SQL para rastrear dados? Não, isso aqui eu não vou dar privilégio para ele, que isso aqui seria uma coisa da pessoa de maior conhecimento, que seria a pessoa, por exemplo, do TI. Então, assim, o usuário comum do PicChamp não deve ter acesso a essa informação aqui. Permitir esse uso do editor SQL, porque ele pode, pela falta de conhecimento, ele pode estar prejudicando o programa. Permite a visualização de dados financeiros em relatórios. Aqui eu posso deixar marcado para ele também, mas eu não deixaria, por exemplo, para uma pessoa que só analisa relatório. Eu não vou dar essa permissão, por exemplo, para um técnico que vai visitar a granja.
Então, esse aqui não diz respeito a ele. A parte financeira é confidencial e que eu não devo dar privilégio para uma pessoa que não tem nada a ver com a granja. Isso aqui cabe ao gerente, ao proprietário, nem aos encarregados e nem ao usuário do PicChamp, principalmente. Depois, nós temos aqui o banco de dados. Permite ao usuário fazer backup de granja e permite ao usuário restaurar a granja. Não, eu vou permitir ao Joãozinho que simplesmente faça o backup. Restaurar a granja, não há necessidade. Então, aqui eu vou salvar. E aqui eu venho... Deixa eu fechar. Está salvo. E aqui eu venho para uma outra pessoa. Vamos para a Natália. O que a Natália pode ter acesso? A Natália, ela é a gerente da granja, por exemplo. Então, ela vai ter privilégios para tá tirando relatórios na granja treinamento e na granja tapera. Ela não vai ter privilégios para fazer entrada de dados. Ela vai ter privilégio apenas para acessar a ferramenta de busca. E ela vai ter privilégios para os relatórios. Relatórios, sim. Como gerente, ela não precisa acessar dados, mas ela pode estar visualizando os relatórios, analisando os relatórios. O SQL, como eu disse antes, não. E a visualização de dados financeiros em relatórios, no caso, o gerente, eu não vejo problema. Depois nós temos aqui o banco de dados. O gerente ele não precisa nem fazer backup e muito menos restaurar a granja. Então, eu vou salvar. Então, aqui eu estaria estabelecendo privilégios. O que a gente orienta aos usuários? Você está alterando essa senha mensalmente. Por quê? Às vezes um colega seu, sem você perceber, ele viu sua senha, ele descobriu sua senha. De má fé, ele pode acessar o computador com o seu usuário e alterar alguma informação. Então, assim, mensalmente faça essa alteração da senha para evitar esse tipo de situação. E aí fica difícil você falar, não, mas não foi eu que fiz isso. Então, é melhor você prevenir, alterando a sua senha mensalmente, você fazendo isso, do que correr o risco. Melhor não pagar para ver. Se tem algum usuário que você que nunca fez nenhuma entrada de dados, não fez nada, você pode vir aqui e simplesmente apagar. Agora, se o usuário tem qualquer informação dele, se ele fez qualquer acesso, ele não vai deixar você apagar. Então, você vai simplesmente renomear. Então, você vai simplesmente vir aqui e vai estar... chegou um funcionário novo, você vem aqui, cadastra esse funcionário novo e vai simplesmente deixando esse pessoal todo aqui. Aqui eu vou fechar.